iniciar a nossa estrutura, nós temos que levar em consideração que já vimos a questão do despacho, tínhamos iniciado no rito ordinário, tínhamos examinado do inquérito policial e chegamos até o despacho em que o juiz, após a apresentação da resposta à acusação, o juiz então pode absolver sumariamente nas hipóteses do artigo 397. O juiz pode eventualmente conceder habeas corpus de ofício, se presentes as condições do artigo 395 do CPP, ou o juiz designa audiência de instrução, debates e julgamento. Nessa audiência de instrução, debates e julgamento, o juiz, cumprindo o que estabelece o rito, ouve a vítima, em seguida as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, em seguida nós teremos acariações, se necessárias. Feitas as acariações, nós teremos oitiva ou questionamentos em relação aos peritos. Eventuais diligências serão realizadas neste momento. E em seguida, interrogatório dos denunciados ou do denunciado. Questão importante que nós temos que levar em consideração, que inclusive já foi objeto da peça 1/8, é a questão de não haver inversão na estrutura e no rito, sendo que primeiro deve haver testemunha de acusação, depois testemunha de defesa. Isso é importante porque o próprio artigo 564, inciso 4 do CPP, mais o artigo 400 do CPP, estabelecem esta possibilidade, aliás, esse rito que deve ser seguido. No entanto, a parte final do artigo 400 estabelece que existe uma exceção, que é justamente quando a testemunha for ouvida por precatória. Se eventualmente a testemunha da acusação for ouvida por precatória e a da defesa já foi ouvida, o que pode eventualmente acontecer, não haveria nulidade, porque o artigo 400 autoriza. Entretanto, gostaria de chamar a atenção de vocês para a seguinte situação: o artigo 563 do CPP muito claramente estabelece que, se houver prejuízo, decreta nulidade. E neste caso, havendo o descumprimento da ordem estabelecida no artigo 400, haveria sim a necessidade de decretação, mas você teria que demonstrar o prejuízo. Normalmente esse prejuízo, nesta fase do processo, você verifica o conteúdo dos depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, e você, neste caso, observa que é necessário indicar o prejuízo, de forma que você consiga ouvir a testemunha de defesa de novo, se eventualmente você perceber que a testemunha de acusação ouvida depois disse alguma coisa, disse algo, estabeleceu uma verdade diferenciada e que faz com que você indique que a testemunha de defesa poderia dizer o contrário, poderia desdizer a testemunha de acusação. Isso pode eventualmente acontecer, e se você conseguir demonstrar esta circunstância, você vai sim conseguir fazer com que o processo seja anulado a partir dessa inversão e conseguir ouvir a testemunha de defesa novamente. Outro ponto importante que eu costumo chamar a atenção, quando eu
tenho necessidade de fazer a cariação é porque os depoimentos de testemunha de acusação, testemunha de defesa, não é? A própria testemunha de acusação, mais o interrogando, né? Tudo isso pode acontecer. E nesse sentido, você pode requerer ao juiz que seja feita a cariação, ocasião em que então as testemunhas serão colocadas frente a frente e reperguntadas sobre aquilo que manifestaram antes e dito que há conflitância entre o depoimento de uma e de outra e então elas são colocadas para reafirmar ou não aquilo que disseram antes. Importante que você que fez a audiência de instrução percebeu que na medida que as testemunhas vão sendo ouvidas, elas vão sendo dispensadas. E na medida em que elas são dispensadas, você pode ter a dificuldade de produzir a cariação. Então, se você observar, se você encontrar alguma razão já antecipadamente, no sentido de que você vá pedir a cariação, né, após a oitiva de todo mundo, já diga isso para o juiz antes, já diga ao juiz assim que a testemunha estiver assinando o termo ou sendo dispensada, né, que você vai pedir a cariação, que você vai requerer a cariação dessa testemunha com outra testemunha e você aí faça a sua argumentação para o juiz, para que o juiz então depois e posteriormente não diga que você perdeu a oportunidade de pedir a cariação. Os peritos, normalmente os peritos, a necessidade de indicação dos peritos, ela vem lá na resposta à acusação, lembra? O artigo 396A estabelece que você vai indicar as provas que pretende produzir, inclusive especificando-as. No caso de perito, é bem provável que se você já tiver uma perícia produzida no processo, haja necessidade de oitiva daquele perito novamente, porque ele já produziu o trabalho por escrito e seria o caso agora de ouvi-lo em audiência. Ou, eventualmente, se você apresentou algumas perguntas que deveriam ser respondidas pelo quesito lá na resposta à acusação, se ele já respondeu e você entendeu que ele deveria comparecer à presença do juiz titular do processo, para que então ele seja novamente ouvido e reperguntado se houver alguma dúvida ainda que pairar e que ele não tenha respondido. Você pode eventualmente também ter indicado um assistente técnico para que produzisse determinada prova durante a instrução, ou produziu a prova e juntou com a resposta à acusação, e o seu assistente técnico também pode, se você requerer oportunamente, ser ouvido, né, e oportunamente na resposta à acusação, ser ouvido nesta fase do processo. E o juiz pode, com base no artigo 156, né, inciso, se eu não me engano, inciso 2 do CPP, é só conferir, né, que estabelece que o juiz, né, se não se sentir preparado para prolatar a sentença, poderá determinar diligências, ele próprio, né? Então o juiz pode fazer também neste momento. Assim como o juiz tem o poder de decidir isso a qualquer tempo. Do interrogatório, nós já dissemos alguma coisa a respeito do interrogatório, quando nos manifestamos na fase de inquérito. O interrogatório é dividido em algumas partes, né? E o direito ao silêncio que o réu tem garantido constitucionalmente pelo Código de Processo Penal, ele só se restringe aos fatos que lhe são imputados na denúncia. Os demais questionamentos que o juiz fizer ao réu, ele necessariamente precisa responder, já que esse silêncio se restringe, repetindo, apenas e tão somente quanto aos fatos. Muito bem. Encerrada esta audiência e todo esse procedimento, o juiz então abre a palavra às partes em audiência para que elas então, a acusação se manifeste por 20 minutos em debates, a defesa se manifeste por 20 minutos, e esses 20 minutos podem ser prorrogados por mais 10 minutos, né? Logicamente que dentro da sequência, e se você tiver a figura do assistente, né, da acusação, assistente do Ministério Público, que é a vítima ou representante da vítima, no caso de a vítima ser débil mental ou menor, né? Nesse caso, então, os seus representantes, ou aqueles que substituem a vítima, contratam um advogado, eles são os assistentes,
de acordo com o que está escrito lá no artigo 268 do CPP, e o advogado, em audiência, vai também fazer a sua manifestação em assistência à acusação. Em seguida, o juiz parte para, após os debates, o juiz então prolata aquilo que nós chamamos de sentença, né? Sentença. Os requisitos da sentença estão lá no artigo 381 do CPP. E aí nós temos 3 recursos cabíveis contra a sentença. Você pode questionar 3? Pois é. Se a sentença tiver omissão, obscuridade, contradição e ambiguidade, você vai ou pode interpor os embargos de declaração, previstos não no artigo 619 do CPP, porque são para acórdãos, né? Mas no artigo 382 do CPP. Olha, vejam que interessante, ó. Sentença prevista no 381, embargo de declaração no artigo 382 do CPP. Importante você lembrar desse artigo, porque no exame de ordem, se a peça for embargo de declaração em fase de sentença de primeiro grau e você tiver que fazer a interposição, se você indicar o 619 como fundamento legal, estará perdendo alguns micropontos no exame de ordem, justamente porque os embargos de declaração têm previsão legal no artigo 382. Algumas coisas que nós podemos estabelecer, né? Eu vou voltar aos embargos de declaração com relação a efeito para outros recursos. Aqui também nós temos o recurso de apelação. E como essa sentença é uma sentença condenatória ou absolutória, né, o fundamento desse recurso não pode ser outro a não ser o 593, inciso 1 do CPP, que diz que caberá recurso de apelação da decisão da sentença condenatória ou absolutória proferida por juiz singular. Chamar a atenção de vocês para o 593.2, que é o inciso que trata de decisão definitiva ou com força definitiva proferida por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior, que é o recurso em sentido estrito. Então aqui cabe a apelação do 593.2, por exemplo, quando o juiz decide não devolver o bem sobre o qual você requeriu restituição de coisa apreendida, por exemplo. E também nós temos que considerar que está previsto o artigo 593, inciso 3, que é de sentença condenatória ou absolutória proferida, né, pelo juiz presidente da vara do júri. E essa sentença aqui, ela é prolatada após a votação dos quesitos pelos jurados. E são 4 hipóteses que vocês poderão consultar lá no Código de Processo Penal e que notarão que se tratam realmente de hipóteses de prolação de sentença pelo juiz presidente da vara do júri. Guarda isso, após a votação dos quesitos, porque o juiz da vara do júri também prolata a sentença logo após o término da instrução, né, que você tem aí uma outra modalidade de recurso de apelação, mas não é o inciso 3 do artigo 593. Outro recurso que você pode eventualmente interpor desta sentença nesta fase, né, é o recurso em sentido estrito, né, quando o juiz decretar nulidade do processo. Nulidade da instrução, o inciso menciona quando o juiz anular a instrução do processo no todo ou em parte. E, logicamente, que essa nulidade você requereu aqui nos memoriais, né, anteriormente. E também cabe recurso em sentido estrito se você, né, pediu extinção da punibilidade e o juiz decretou exatamente neste momento. Quando você interpõe os embargos de declaração, o prazo dos embargos é de 2 dias. Quando você interpõe o recurso de apelação,
O prazo é de 5 dias. Ambos os prazos têm termo inicial quando ocorre a intimação do advogado, que pode ser pelo diário oficial, que pode ser pessoalmente, porque eventualmente você passando pelo cartório, o escrevente pode chamar você lá no balcão para fazer isso. Hoje não acontece tanto. E pode ser também por mandado. A função de justiça encontra você e faz a intimação. Não se esqueça, se você foi intimado pelo diário oficial, você tem o dia da disponibilização, você tem o dia seguinte, né, que é considerado o dia da publicação, e aí sim o prazo começa inicialmente do dia seguinte, e por mandado é no dia seguinte a intimação, não é da juntada do mandado. Preste atenção nesse detalhe. O que eventualmente precisa ser considerado é que se você tem prazo dos embargos de declaração iniciando no mesmo dia do prazo da apelação, você vai interpor, por exemplo, os embargos de declaração no primeiro dia. Então vamos fazer uma dinâmica aqui. Primeiro dia dos embargos de declaração é o primeiro dia do recurso de apelação. Então se você foi intimado e interpôs os embargos de declaração no primeiro dia, que já tinha tudo isso prontinho, organizado, e você encontrou uma situação de omissão, obscuridade, contradição e ambiguidade, então você vai fazer a interposição dos embargos de declaração, que será decidido pelo próprio juiz que prolatou a sentença, né? Esses embargos de declaração têm efeito iterativo, né? Decidido pelo próprio juiz por conta disso. Quando o juiz decidir os embargos de declaração e você for intimado, intimada, né, da decisão, começa a correr o prazo para os outros recursos. No caso do processo penal, o artigo 382 não traz qualquer informação quanto à interposição dos embargos de declaração, terem o condão de interromper ou de suspender o prazo para eventuais recursos. Então, eu utilizo o artigo 3º do CPP, que me permite buscar suprir esta lacuna em outra legislação, e aí eu vou lá no artigo 1022 do CPC, se eu não estiver enganado, e que diz que a interposição dos embargos de declaração tem o condão de interromper o prazo para os outros recursos. Quer dizer que, quando o juiz decidir os embargos de declaração, a intimação se operar, você terá não o restante, mas sim você terá novamente o prazo todo do recurso de apelação para você fazer então a interposição. Correto? Muito bem. Com base nisso, tem outra informação a passar, que é a seguinte. Quando no processo penal você tem 3 formas de fazer a petição de interposição. Você faz a petição de interposição trazendo com ela as razões. Você pode interpor o recurso de apelação e requerer o prazo de 8 dias do artigo 600 caput do CPP. E aí então funciona assim, você interpõe o recurso de apelação, o juiz recebe o recurso, intima o recorrente, e aí a partir da intimação tem 8 dias para produzir as razões. Você pode também apresentar as razões no tribunal. Isso tem previsão no parágrafo 4º do artigo 600 do CPP. Então, se você for lá no artigo parágrafo 4º, você vai consultar e vai chegar à conclusão de que lá está escrito assim, se você pretender apresentar as razões no tribunal, dirá na petição de interposição que vai apresentar as razões do tribunal. É redundante, mas é importante. Conheço alguns advogados que pretendiam apresentar as razões no tribunal, mas infelizmente não fizeram a indicação do parágrafo 4º do artigo 600 e nem disseram que iriam apresentar as razões no tribunal. Então, alguém me perguntou já, por que é que eu então quero apresentar as razões no tribunal? Eu não ganho tempo de prescrição, não ganho tempo
não empurro o processo, não consigo fazer com que o processo demore por conta disso. Eu simplesmente, se eu tiver que fazer as razões com a petição de interposição, eu terei que produzir as razões em um prazo recorde de 5 dias. Se eu tiver que fazer as razões como todo mundo costuma fazer, costumeiramente faz, eu interponho o recurso em 5 dias, em até 5 dias, e depois o juiz recebe, não demora para receber, porque as condições de admissibilidade são bem fáceis de serem verificadas nesse momento, o juiz abre vista para eu fazer e eu teria aí 8 dias. No caso de dizer que vou apresentar as razões no tribunal, eu protocolo a petição perante o juiz de primeiro grau, o juiz exerce o juízo de prelibação, verifica as condições de admissibilidade, percebendo que eu já disse que vou apresentar as razões no tribunal, remete os autos para o tribunal. Já tive situações em que o tribunal demorou 3 anos para me intimar para produzir as razões, ou seja, eu tive 3 anos para fazer as razões. Já tive situações em que o tribunal demorou 90 dias, aí então eu tive 90 dias para trabalhar com as razões. E veja bem, a partir do momento que o relator, o desembargador relator, me intima para apresentar as razões, já que eu disse que ia apresentar no tribunal, aí sim, da intimação, eu tenho os 8 dias do artigo 600 caput para protocolar as razões que serão enviadas ao tribunal. Feito isso, abre-se vista para outra parte fazer as contrarrazões.